Continuação do Santo Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo expulsou Jesus a um demônio, e este era mudo. E tendo lançado fora o demônio, o mudo falou, e as multidões admiraram-se. Alguns deles, porém, disseram: por Beelzebu, príncipe dos demônios, ele expulsa os demônios. E outros, para pô-lo à prova, pediam-lhe um sinal do céu. Conhecendo, porém, os seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido em si mesmo será destruído, e casa cai sobre casa. Se, pois, Satanás está em desacordo em si mesmo, como subsistirá o seu reino? Disseis que por Beelzebu é que expulsa os demônios? Ora, se é por Beelzebu que expulsa os demônios, vossos filhos, por quem os expulsais? Por quem é que os expulsam? Por isso, eles próprios serão os vossos juízes. Mas se pelo dedo de Deus expulsa os demônios, é evidente que chegou a vós o reino de Deus. Quando um poderoso guarda armado à entrada de sua casa, em paz está tudo o que possui. Se sobrevier, porém, outro mais forte do que ele e o vencer, tirar-lhe-á todas as suas armas em que confiava e repartirá os despojos. Quem não está comigo é contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando o espírito imundo sai de um homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o encontrando, diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E quando chega e a encontra varrida e ornada, vai e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando aí fazem habitação. E o último estado desse homem torna-se pior do que o primeiro. Quando ele assim falava, uma mulher, levantando a voz do meio do povo, disse-lhe: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que te aleitaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode sentar-se. Com o favor de Deus e da Santa Madre Igreja, querem casar-se Emanuel da Silva Lacerda e Poliana Gomes da Silva. Portanto, seja conhecido por todos que ele, solteiro, nascido em Teixeira de Freitas, Bahia, batizado na paróquia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, filho de Antônio Carlos Lacerda e Vanderleia Silva Lacerda. Ela, solteira, nascida em Vereda, Bahia, batizada na paróquia do Senhor do Bonfim, filha de Vanderlei das Virgens Silva e Sandra Gomes Silva. Os que desejam contrair matrimônio são ele, filho legítimo, e ela, filha natural dos pais supracitados. Por isso, advertimos a todos e a cada um que, se alguém conhecer alguma consanguinidade ou afinidade ou parentesco espiritual ou qualquer outro impedimento que haja entre eles que impeça que ambos contraiam matrimônio, deve revelar o quanto antes ao sacerdote encarregado desta capela. E isto advertimos pela segunda vez. Caríssimos irmãos, caríssimos fiéis, o demônio não tem nenhum direito sobre nós desde que Jesus o venceu. Em Jesus somos fortes para reduzir o demônio à impotência completa. Os escribas vinham de Jerusalém com a finalidade de caluniar as obras e palavras de Nosso Senhor e semear entre os ouvintes a desconfiança com relação a Ele. Nosso Senhor, movido pela sua acostumada misericórdia, acabava de livrar do demônio um possesso cego e mudo. Os escribas então disseram: é pelo poder do demônio que Jesus lança fora os demônios. Mas Jesus, para preservar o povo, na verdade, respondeu aos que o caluniavam, dizendo: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Se Satanás está dividido contra si mesmo, seu reino está acabado. E acrescenta, fazendo a seguinte argumentação: quando os vossos exorcistas lançam fora os demônios, eles o fazem em nome do demônio ou em nome de Deus? E como vós afirmais que eles o fazem em nome de Deus, deveis reconhecer que quando eu expulso os demônios, eu o faço também pelo poder de Deus. E para esclarecer sempre mais o povo, Nosso Senhor conta uma parábola.
Quando o homem forte guarda armado a sua casa, os seus bens estão em segurança. E essa era a situação do demônio antes da vinda de nosso Senhor. E a parábola continua: mas quando vem alguém mais forte do que ele, e esse mais forte é nosso Senhor, continua a parábola: tira-lhe as suas armas, amarra-o e leva os seus bens, ou seja, tira-lhes as almas. E nosso Senhor continua: ai daqueles que, tendo renunciado ao demônio, não se acautelam contra a sua volta. Pois o demônio nunca desanima nos seus esforços para que nós nos condenemos eternamente. Essa parábola também pode ser aplicada à atitude dos israelitas, que após sua volta do cativeiro da Babilônia, arrependeram-se de seus pecados e assim expulsaram o demônio, e assim deixaram sua casa varrida e adornada. No entanto, por causa do seu orgulho, abriram a porta de sua casa a outros 7 demônios, piores do que o primeiro, por causa de não quererem receber a nosso Senhor Jesus Cristo como o Messias esperado. Diante das palavras maravilhosas de nosso Senhor, uma mulher exclamou, louvando a mãe de tão grande profeta. E nosso Senhor, sem negar a grandeza da maternidade divina de Nossa Senhora, declarou que essa grandeza de nada valeria se não fosse acompanhada da docilidade em receber a revelação divina e em colocá-la em prática. E mais ainda, ele acrescentou: quem não está comigo é contra mim, ensinando-nos assim que, com respeito a ele, não há indiferentes. Se não o seguem inteiramente, são contra ele. E os que não trabalham por amor a ele desperdiçam sua vida. Peçamos então a Nossa Senhora que nos dê a graça de vivermos para o seu divino Filho, sem nunca deixar que o demônio entre na casa de nossa alma, fazendo-nos pecar mortalmente, e que sejamos sempre dóceis aos ensinamentos da Santa Igreja. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.